Professora, eu queria que a senhora contasse um pouco, né, da história do carro e da história do Brasil, porque elas se juntam em determinado momento. Esse foi o desafio legal do museu, né? Quando o gringo me mostrou essa história, me mostrou a ideia, eu falei, mas gringo, nós vamos conversar de carro, né? Todo mundo tem uma história de carro, mas é particular. Como é que nós vamos fazer isso? Aí ele insistiu, falou, não, vamos pensar. E aí eu falei, então me dá a relação dos carros que tem. E aí eu fui estudar os carros. Aí eu comecei a ver que é como se eles acendessem o farol e apontassem os caminhos no passado. Então, por exemplo, aqui nós estamos na sala dos anos 50, né? Essa rural aqui é a rural do Bernardo Sayão, que foi o grande engenheiro, empreiteiro, para abrir a Belém Brasília, para poder, ajudou, né, foi o grande participador, participou na construção de Brasília, e depois ele foi abrir uma estrada essencial para a história do Brasil, que é a Belém Brasília, que produz uma integração, que tira os brasileiros, a gente não é mais só o litoral, né, como é que você pensa, os muitos Brasis, né? Aí Bernardo, então as equipes, ele botou equipes dentro de uma floresta fechada para abrir a estrada que é Belém Brasília. E aí ele começou a ter um problema, como é que fazia para levar mantimento, porque levou meses dentro da mata. Sim. Como é que você levava suprimento para essas pessoas? O avião voava baixinho, jogava os sacos com suprimento, os sacos ficavam presos nas galhas e ninguém conseguia achar quem estava na estrada. Aí ele teve uma ideia que hoje não seria adequada, mas que na época não tinha problema. Ele pegou os sacos de lona e dentro de cada saco ele botou um gato vivo. Aí o avião descia baixinho, jogava os sacos enganchavam, o gato miava, o povo achava os mantimentos e ganhava o mascote. É a rural. Olha só. Do Bernardo Sayão. E essa é apenas uma das histórias, professora, que a senhora e a sua equipe estudaram lá na UFMG. Sim. E que serão contadas aqui no museu. Isso, com imagem, com música. Os pesquisadores do Projeto República, a gente não pode contar isso para eles, mas eles deram um show de pesquisa aqui. Então, tem música, tem filme, tem imagem em movimento, tem imagem parada, tem anúncio, sabe? Aquela coisa do Fusca, cujo estofamento era de um jeito, aí as moças na época arrumavam roupas para combinar com o estofamento do Fusca que elas iam assentar. Então a chama, essas coisas, sabe? Então tem histórias saborosas, mas tem junto essa ideia de Brasil que está sendo construída aqui, sabe? Esse projeto, né? Quantos veículos a senhora pesquisou até o momento? Eu pesquisei até o momento com a minha equipe, naturalmente. A gente pesquisou cerca de 200 veículos por causa disso que eu te falei. Antes, tem carro que não está aqui, mas que era importante para a gente entender as histórias. E tinha algumas que as histórias eram boas, e eu falava para o pessoal da equipe, vamos chamar o Goshima, manda ele comprar esse carro aqui, olha essa história. Tem carro que transportou político, brasileiro, tem rei, rainha. Conta a história do movimento abolicionista, conta a história da Bossa Nova, conta a imaginação cultural brasileira, né? Conta a Revolução, a Guerra Civil em 1930, olha só. E outra coisa, é um processo que dá origem aos seus estudos, às suas pesquisas, a um outro campo, né? De repente a senhora vai fazer publicações nesse aspecto também, né? Que vai enriquecer a nossa história. Sim, os pesquisadores vão fazer, junto com o Green Cardia, aqui no museu, o ano que vem, 3 volumes, para que toda a pesquisa possa ficar acessível a todas as pessoas que quiserem, entendeu? Que é um pouco a função da nossa universidade pública, né? Isso. Eu tenho que produzir o conhecimento de ponta, mas eu tenho que devolver isso para o povo brasileiro. Quanto tempo a senhora está nessa pesquisa?
Tem uns 3 anos que nós estamos pesquisando com gringo, não é isso? Para esse museu. Né? 3 anos. É. E ininterrupto, né? Porque não para, vai surgindo história a todo momento. Não para. Parabéns pelo trabalho da senhora, da sua equipe, né? Porque o Andorinha só não faz verão, na verdade. É verdade. Então a gente estende aqui os parabéns ao Projeto República, às 10 andorinhas do Projeto República. E presta atenção nos monitores que estão aqui, que eles são diferentes de todos os monitores que você vai ver em qualquer museu. Eles sabem tudo, eles contam a história, eles têm ideias, eles provocam a gente. Eles são muito bons. E não tem que ter vergonha daquele que vier ao museu de perguntar para esses monitores, porque realmente eles estão instruídos para isso. E esses monitores não vão nem deixar ele perguntar, porque antes dele perguntar, já vão contar a história. Tá bom? Professor, obrigado, viu? Obrigada a você.